Olá, seja bem-vindo ao quinto módulo, onde a gente vai estudar agora rompimentos e operações em rompimentos. Então vamos dar uma passadinha bem rápida aqui, básica, no que é a teoria, para depois a gente ir para a prática mesmo, que é o mais interessante nos rompimentos, tá? Então vamos lá. Rompimento consiste no movimento gráfico, onde os preços tendem a parar sua tendência devido a uma força contrária igual ou maior à força da tendência em vigor. E logo após, a força dessa tendência em vigor torna-se maior e acaba por vencer essa barreira, rompendo assim a força contrária e seguindo a tendência. Então, não vou para o Paint, tá? Nessa aula de rompimentos, acho que não precisa da gente ir para o Paint, porque rompimento a gente precisa ver no gráfico mesmo. Rompimento é o seguinte, vamos dizer que tem uma resistência, o preço está batendo na resistência, então quando acaba por ter uma força maior e romper essa resistência, isso caracteriza um rompimento. A força que consegue ultrapassar, que consegue passar essa resistência é chamado rompimento. Isso vale para resistência, isso vale para suporte também, se o preço estiver descendo e não consegue passar dessa linha denominada suporte, quando passa é um rompimento, e também válido para figuras gráficas, por exemplo, uma bandeira. Quando sai da bandeira, o preço está formando uma bandeira e está operando dentro da bandeira. Quando sai da bandeira, é um rompimento. Vale bandeira, vale triângulos, triângulo simétrico, ascendente, descendente, cunha, então, retângulo, vale para as figuras gráficas, para os padrões gráficos também, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o gráfico, vamos estudar os rompimentos no gráfico, tá? Agora a gente vai fazer o quê? A gente tem aqui os candles, gráfico de candle, já temos aqui volume, já temos aqui a média móvel de 20 períodos no volume, e agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai acrescentar o que a gente estudou no início desse curso. Média móvel de 20 períodos, média móvel de 200 períodos e VWAP. Eu vou passar aqui para o layout 1 e tá aí. A gente já tem até um... Tem esse aqui, fibo, que é esse aqui? Tem até um fibo aqui. Eu vou até tirar, que eu nem sabia desse fibo. Estava tirando esse fibo aqui. Vamos lá. A gente tem o que agora? Média móvel de 20, VWAP, média móvel de 200, volume, média no volume e os nossos queridos candlesticks. Esse é o nosso padrão de operação, esse é o nosso trade system, isso é o que a gente usa para operar. Não mais do que isso. Algumas pessoas tendem a usar algumas outras coisas, por exemplo, tem alguns que usam stop ATR para tentar achar os melhores pontos de stop, não vejo a necessidade disso. Algumas pessoas tendem a usar também bandas de Bollinger para tentar encontrar rompimentos, para tentar encontrar mais uma certeza no rompimento, mas eu também não acredito que seja necessário assim. A gente só com isso aqui, sem poluir muito o gráfico, a gente já consegue ter uma ideia do que pode acontecer, do que a gente pode vir a fazer nas operações, tá? Então, somente isso aqui já está de bom tamanho para a gente poder operar, tá ok? Então, opa, bati o braço aqui. Então, vamos seguindo, vamos lá. Nesse gráfico aqui, nesse dia, em questão, dia 20 de agosto, que foi formado esse gráfico aqui, a gente tem eu posso dizer que é uma bandeira, ou então posso dizer até que é um triângulo, mas o rompimento vai ser o mesmo. Então vamos fazer o quê? Vamos desenhar aqui, eu vou só desenhar esse triângulo aqui. Olha lá, pera aí que ficou um pouquinho fora aqui, ó. Beleza, a gente tem, bem dizer, um triângulo que se a gente puxar aqui, vai encontrar com algumas mínimas aqui também. Beleza, temos um triângulo aqui. Agora, o trade system ele vai basear em quê? Se a média móvel está apontando para cima, a gente vai comprar. Se a média móvel está apontando para baixo, a gente vai vender. Então, se ela está verde, a gente compra. Se ela está vermelha, a gente vende. Ah, Daniel, como é que faz isso? Está lá no primeiro módulo sobre médias móveis. Eu ensinei como que faz essa configuração de cor de média aqui, tá? Então, voltando aqui. Média móvel verde, média móvel mais ou menos em 45 graus, fazendo o quê? Fazendo o papel de uma linha de tendência dinâmica, uma linha de tendência aqui. Olha só, como que a média móvel fica paralela com a linha de tendência. Então, a média móvel em 45 graus fazendo uma linha de tendência dinâmica, a gente vai fazer o quê? A gente vai operar na direção que ela está indo. Se ela está em 45 graus apontando para cima,
Então a gente vai fazer o que? Vai esperar uma oportunidade de compra. Nesse caso aqui, ela está apontando para cima e ainda tem a VWAP também apontando para cima. Já temos duas coisas aqui que vão ajudar na nossa operação. Temos duas coisas a favor. O que a gente vai fazer agora? Esperar que aconteça um padrão para a gente poder entrar. E quais foram os padrões que tiveram aqui? A gente teve dois padrões de entradas maravilhosos aqui. Primeiro, a gente teve esse Marubozu aqui, que acabou rompendo todo o triângulo, e tivemos esse Gift aqui também. Maravilhoso, maravilhoso. Duas entradas maravilhosas. A gente pode entrar aqui na máxima desse Marubozu com o stop na mínima dele aqui, ou então, se achar que o stop ficou muito grande, se o stop não encaixou no gerenciamento, a entrada se dá rompendo a máxima do Gift aqui e o stop aqui na mínima. O stop bem curtinho e uma operação muito bem feita também. Daniel, por que a entrada foi aí? Pelo seguinte, a gente tinha, deixa eu tirar isso daqui, a gente tinha uma média móvel subindo, uma média móvel de 20 subindo, apontada para cima em 45 graus, a gente tinha uma VWAP subindo, e a gente tinha uma média móvel de 200 períodos querendo se inclinar para baixo um pouquinho aqui, querendo mostrar que nos 60 minutos talvez pudesse estar numa tendência de queda ou consolidada, ela está só um pouco apontada para baixo, não está completamente flat. Então, a possibilidade do preço buscar essa média seria muito grande o preço buscar essa média. Nesse caso aqui, quando o preço está buscando a média, a gente não precisa nem colocar Fibonacci. A gente já pode pôr o alvo na média aqui, um pouco para baixo da média, porque muito dificilmente o preço irá cortar ela, pelo menos na primeira vez que bate e vai embora. Algumas vezes acontece, sim, algumas vezes corta e vai embora na primeira vez, mas é muito difícil. A média móvel de 200 ela serve como um suporte e resistência muito forte. Então, se ela está aqui em cima, ela seria sim uma resistência muito forte para ser rompida, tá? Tanto que o preço acabou fazendo algumas violações, mas voltou, encontrou ela aqui de novo, ficou trabalhando até criar uma força mesmo para poder romper essa média e ir embora para cima. E depois fez o quê? Ainda acabou fechando o dia na média de novo. Então essa média de 200 é muito forte. O preço, na maioria das vezes, procura ela. Se ela está um pouquinho afastada, o preço tende a voltar para essa média, tá? Então nesse caso aqui, a gente tem essa operação e mesmo assim eu vou colocar a Fibonacci aqui para você ver, tá? Mesmo assim eu vou colocar a Fibonacci. Mas vamos lá. A gente tinha o mercado trabalhando dentro desse triângulo aqui. Daniel, por que que esse triângulo aqui, ou esse triângulo não, por que que esse Marubozu aqui não foi uma entrada? Porque o preço não chegou a romper a máxima dele. Não rompeu a máxima, porque a entrada era assim. Só que ele autorizou uma entrada, tinha um volume quase chegando na média, volume querendo subir novamente, ó, como se fosse um engolfo de alta aqui, tá vendo? Que a gente tem quase um engolfo de alta aqui, um Marubozuzinho caindo e um Marubozu ainda maior subindo. E a gente faz o que? A entrada é onde? 5 pontos acima da máxima do candle, no caso de alta, né? Se for no caso de queda, então é 5 pontos na mínima. No caso de alta aqui, 5 pontos na máxima. O preço rompeu essa máxima? Não, não rompeu e voltou. Então não caracterizou a entrada por isso. Se tivesse rompido, a gente estava na operação na máxima desse candle. Entradas sempre na máxima, tá? Tem como fazer entrada antes do candle fechar, Daniel? Rompendo máximo? Tem. Tem como sim, rompendo o máximo antes do candle fechar, tem como sim. Só que precisa de volume para confirmar, porque talvez, se não tiver volume, pode ser uma entrada falsa, pode ser que o preço esteja só batendo ali, naquele ponto de entrada, para depois retornar e dar stop na galera, tá? Então, num caso de entrada com o candle ainda aberto, é bom que o volume esteja pelo menos encostando na média aqui. Pelo menos encostando na média. Vamos dizer, por exemplo, que você já queria deixar o preço aqui, ó, para pegar esse candle aqui, no meio dele aqui, ó, esse candle que abriu a compra. Se você quisesse pegar no meio dele aqui, teria que ter um volume pelo menos encostando na média. E foi o quê?
foi uma coisa que ele não teve, nem quando ele fechou o volume encostou na média. Então, esse candle aqui só abriu compra depois que fechou, tá? Então, respondendo aqui, né, por que esse candle não foi um candle de entrada, na realidade teria sido sim, o preço só não continuou. E depois que rompeu de conforto, porque no caso, deixa eu só te mostrar aqui. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu mostrar um negócio. Antes a gente ter esse candle, o triângulo estava sendo feito como? O triângulo estava sendo feito aqui, ó. Esse era o triângulo, deixa eu até colocar ele aqui, deixa eu colorir ele aqui para ficar melhor. Pera aí, aí ó. Antes, o triângulo estava sendo montado assim. Esse era o triângulo antes desse Marubozu grandão aqui. Quando deu Marubozu, ele quase foi uma entrada, porque a nossa entrada, né, a nossa ordem start estava 5 pontos acima, mas o preço acabou não indo. Por isso que esse candle aqui não foi uma entrada, porque simplesmente o preço voltou. Se tivesse ido, era sim uma entrada e ia embora com tudo. Mas como o candle voltou, então a gente não entra nele, beleza? Aí, como a gente não entrou nele porque o preço voltou, o que a gente faz? A gente vai puxar o triângulo e vai reajustar o triângulo agora com a nova máxima. Aí a gente teve esse rompimento aqui. A partir do momento que a gente teve esse rompimento, entrada na máxima, stop na mínima, ou então stop aqui nesse último fundinho aqui, antes desse candle branco aqui, né, antes desse candle de queda, mas o stop aqui na mínima desse candle já está de ótimo tamanho, e ainda uma possível entrada depois com um giftzinho aqui, com o stop na mínima do gift. E em questão de Fibonacci, vamos ver Fibonacci, vamos ver se cravou Fibonacci. Lembra que eu falei com você, no finalzinho da última aula, sobre sombras? Olha o tamanho dessas duas sombras aqui. São sombras que não caracterizam muito uma colocação de Fibonacci nelas. Então, nesse caso aqui, eu prefiro pegar esse candle aqui do que essa sombra aqui embaixo, tá? Eu prefiro pegar esse candle aqui, ó. A gente pega esse candle, até ignora a sombrinha dele também, e pega esse candle aqui, ignora um pouquinho dessas duas sombras aqui. Ignorando ele, a gente vai jogar agora onde? A gente vai jogar 61,8% aqui na cabeça desse pivô aqui. Lembra o que é pivô, né? Que a gente estudou lá no primeiro curso. Então vamos lá. A gente vai jogar 61... Opa, peraí que tá ao contrário. Peraí que tá ao contrário. Aí não rola, né? Aí, ó. Vamos lá. A gente vai jogar 61,8 ao 61,8 aqui, ó. A gente vai jogar 61,8% na cabeça do pivô e vamos ver o que acontece. Olha aqui. Cravado. Cravado maravilhosamente aqui. Uma certa violaçãozinha aqui, que não quer dizer muita coisa, mas o preço cravado com 1, 2, 3 candles aqui cravados maravilhosamente, mais uma violação e o preço voltou. Nesse caso aqui, igual eu falei, se eu tivesse numa operação dessa aqui, eu deixaria meu alvo aqui, por exemplo, deixaria meu alvo aqui cravado em Fibonacci? Claro que não, tinha uma média de 200, deixava meu alvo aqui. Qual que seria o tamanho do ganho? 680 pontos. Você acha que eu vou arriscar 680 pontos para tentar pegar mais uns 100 pontinhos aqui para cima? Claro que não, 680 já é ponto demais. Já é ponto demais, é uma operação maravilhosa, não precisa mais do que isso, não precisa arriscar, esperar que o preço passe a média de 200, não. Mesmo que Fibonacci tenha batido aqui, poderia ser que Fibonacci estivesse errado, então a gente deixa. Fibonacci estivesse errado, não, porque Fibonacci não erra. Poderia ser que a gente tivesse colocado de maneira errada, tivesse feito a projeção de maneira errada. Eu confiaria, num caso desse aqui, mais na média do que na colocação de Fibonacci, porque Fibonacci talvez a gente, os operadores, nós, né, erramos a colocação. Então, quem podia garantir que eu estaria certo antes do movimento acontecer? Então, por precaução, teria colocado a minha saída aqui na média móvel, tá? Então, essa aqui foi uma operação linda, maravilhosa, porque a gente tinha tudo a nosso favor. E olha só como que essa foi bem dizer, a única operação dessa hora aqui. Nesse aqui foi, deixa eu ver que hora que foi isso aqui. Meio-dia e 20. Foi maravilhosa essa entrada aqui, meio-dia e 20. Teríamos tido uma entrada um pouquinho antes nesse candle aqui, esse candle que era de meio-dia em ponto, mas o preço acabou não indo. A gente teve essa entrada aqui. Deixa eu apagar esse triângulo aqui.
Deixa eu ver se teve uma outra entrada aqui. Aqui, aparentemente, deixa eu tirar esse fibo aqui. Aparentemente, a gente teve um triângulo ascendente aqui. Deixa eu ver se a gente teve um triângulo. Vou até pegar esse aqui para a gente ver. Aparentemente, tivemos um triângulo ascendente aqui. Vamos fazer o desenho para ver se é um triângulo mesmo. Um pouquinho deformado, não tão lindo igual a gente costuma ver os triângulos ascendentes, mas sim, teve um triângulo ascendentezinho aqui. Nesse caso aqui, então, vamos ver se a gente pegou alvo de Fibonacci. Qual seria a entrada? A entrada seria onde? A entrada seria na máxima desse candle e o stop na mínima desse candle aqui, tá? Vamos ver se pegou alvo. Seria uma entrada, nesse caso aqui seria uma entrada para um movimento bem curto. Vamos ver como que ficou comportando aqui Fibonacci nesse caso aqui, olha só. Fibonacci foi maravilhosamente no alvo de 61,8%. Uma certa violaçãozinha aqui para um rompimento que deu 260 pontos mais ou menos. Só que estava pedindo uns 400 pontos aqui mais ou menos, aqui ó, 400 pontos de stop. Você vai entrar numa operação que pede 400 pontos de stop para um alvo de apenas 250 mais ou menos? Não, não dá, né? Não dá. Às vezes, uma operação que dá 1 para 1, se você vê que a probabilidade é muito maior dela ir a seu favor do que voltar, dá para arriscar. 1 para 1 dá para arriscar sim, se a probabilidade for maior. Se você tiver tudo a seu favor, aí sim dá para arriscar uma oportunidade dessa. Mas nesse caso aqui, se arriscar uma oportunidade que o loss pode ser maior do que o seu ganho, então eu acho melhor aguardar uma oportunidade melhor. Nesse caso aqui, eu entraria? Não, aguardaria uma próxima oportunidade, que foi a que a gente viu aqui, que deu pra gente 600 pontos, 680 pontos, nem lembro mais direito. Então, tem que ficar o quê? Esperto, ficar seletivo com as entradas. Às vezes tem entradas que não são tão boas assim, são disfarçadas de boas entradas, né? Isso aqui, se a gente olhar só isso aqui, parecia uma entrada muito boa, mas pelo próprio Fibonacci a gente já viu que o preço poderia realmente parar aqui, que o preço poderia continuar aqui. Então, continuar não, né? Fazer uma correção, podia voltar a partir daqui, foi realmente o que fez. Então não é uma entrada tão interessante assim. O próprio Fibonacci já mostrava, né? O próprio Fibonacci já mostrava que o rompimento não daria um ganho tão grande quanto estava pedindo de stop. Então, no caso desse aí, a gente ignorava essa entrada e esperava uma dessas duas entradas maravilhosas que foi aqui. E depois disso, Daniel, teve mais entrada? Não gostei de nada que aconteceu aqui, eu prefiro não entrar num caso desse aqui. Talvez essa entrada aqui, porque tinha média móvel de 200 embaixo e a média de 20 querendo apontar para cima, mas eu não entrava porque ela estava querendo apontar para cima, que ainda era um mercado bem consolidado, numa hora não tão boa assim, eu não arriscaria essa entrada aqui, tá? Essa entrada aqui sim, maravilhosa, média móvel 45, fazendo linha de tendência dinâmica aqui, entrada maravilhosa, aquela lá não, tá? Vamos procurar aqui então mais movimentos. Ó, aqui eu até tenho, isso aqui eu nem sei de... Ah, esse aqui foi de um post que eu fiz. Eu fiz um post desse, tá lá no meu Instagram, depois você vai lá ver esse post aqui que eu tava mostrando o quê? Mostrando essa entrada aqui, que foi depois de uma queda. Vamos já tá até aqui, eu nem lembrava que eu tinha deixado isso aqui, achei que eu tinha apagado. Mas vamos lá. Depois de uma perna de queda, uma perna maravilhosa de queda aqui, o preço fez o quê? Ficou consolidado, consolidou aqui, ficou trabalhando dentro desse retângulo aqui e a gente tinha o quê? A gente tinha uma média móvel de 20 apontando para baixo, caindo igual uma jaca podre aqui. A gente tinha a média em 45 graus apontado para baixo. A gente tinha uma média de 200 também apontando para baixo aqui nessa ocasião. A gente tinha o preço atuando também embaixo da VWAP. Então a gente esperava o quê? Para poder entrar nesse retângulo aqui. Esperava só o rompimento desse retângulo com o quê? Deixa eu tirar aqui que isso aqui eu tinha colocado para mostrar justamente isso, com volume. Olha onde estava a média de 20, olha onde o volume estava. Isso aqui é entrada de livro, isso aqui é trade de livro. Isso aqui você pode entrar sem esquentar a cabeça. Isso aqui é entrada que não te dá calor, isso aqui é entrada maravilhosa, mas tem que saber esperar. Tem que saber esperar.
Porque você entra aqui, você vai ficar passando calor. Você entra aqui para trás antes de romper o triângulo, ou o triângulo não, o retângulo, você vai ficar passando calor. Vai ficar passando calor. Talvez isso aqui possa ser até um... Deixa eu ver aqui. Isso aqui pode ser até um triângulo descendente também, hein? Deixa eu tirar esse retângulo aqui. Vamos ver se isso aqui vira um triângulo descendente aqui. Eu acho que vira, hein? Vamos puxar aqui, sem esquentar a cabeça. A gente tá... Aí, ó, maravilhoso, maravilhoso. Triângulozinho descendente aqui, maravilhoso, lindo. Olha só, triângulo descendente, rompeu o triângulo. Olha só como que teve duas violações. Por que não entrou aqui, Daniel? Porque o Kendo não fechou aqui fora. O Kendo só violou e voltou. Lembre-se, tem que esperar o fechamento para poder entrar. Sempre espere o fechamento, tá? Poucas são as vezes que dá para a gente pegar rompimentos com o candle aberto. A maioria das vezes pode dar errado assim, igual esses candles aqui deram, tá? Espere romper, fechando fora da figura que a gente estiver operando. É um negócio aqui igual a gente está operando um triângulo descendente. Deixa eu até fazer um preenchimento aqui para ficar bacana aqui também. Eu vou apagar esse retângulo que está aqui em cima. O que é esse retângulo? Aí, ó, sai fora. Aí, ó, triângulo descendente, rompeu, candle fechou fora com volume. Olha só, olha que volume maravilhoso para começar essa queda aqui. Agora, bom que eu vou te mostrar, deixa eu te mostrar duas coisas. Primeiro, entrada na mínima, stop na máxima do candle. Entrada na mínima, stop na máxima ou stop no último topinho aqui como stop técnico, tá? Isso aqui pediu um stop aqui de um quase 500 pontos, meio grande. Ah, 500 pontos está demais, né? Então, abaixa o stop um pouquinho aqui, olha lá, 250, abaixa o stop pela metade e faz a sua entrada maravilhosa aqui. Isso aqui é entrada de livros, isso aqui é trade de livros, isso aqui não tinha que preocupar não precisava de um stop técnico lá em cima não, porque esse preço não voltava não. Então vamos lá, média de 20 caindo, preço abaixo da VWAP, média de 200, apontada para baixo também, rompimento de um triângulo descendente, volume extraordinariamente grande, um volume aqui, um grande volume aqui, e a gente tinha como alvo o quê? Vamos fazer Fibonacci para ver. Vamos pegar Fibonacci? E como que a gente vai pegar Fibonacci? Não vamos pegar as sombrinhas aqui não, a gente tem uma perna inteira aqui, a gente pode fazer Fibonacci de duas formas. Ou a gente pode fazer Fibonacci daqui de cima, para pegar essa perna inteira e buscar 61,8% dela, ou a gente pode fazer Fibonacci do triângulo também. Eu prefiro pegar aqui de cima. Vamos pegar, ó, peraí que veio ao contrário. Tem fazendo raiva, tem que vir ao contrário, hein? Vamos lá. Aí, ó, colocamos aqui, ignoramos essas duas sombrinhas aqui, pegamos a partir do corpo aqui 0% e trazemos aonde? Essa linha aqui, ó, de 61,8, a gente vai trazer mais ou menos aqui na base aqui desse rompimento do triângulo aqui. Vamos ver se deu alvo. Trazemos, olha só, alvo maravilhoso aqui, ó. Alvo maravilhoso, a gente pode jogar na base do triângulo, a gente pode jogar aqui ou até nessa outra sombra aqui. Olha só, cravou, hein? Dessa sombra aqui, cravou. Mas eu não ia colocar nessa sombra porque foi uma violação. Então não ia colocar nessa sombra não. Eu ia colocar o nosso alvo mais ou menos aonde? O alvo ia ficar mais ou menos aqui assim, um pouquinho para cima do que seria o alvo completo de 100% aqui, né? Nessa linha de 100%. Então, para uma operação que pediu para a gente 250, 260 de stop, a gente tinha de alvo 800 pontos. 800 pontos de alvo. Operação maravilhosa. Operação maravilhosa. Isso é o que a gente faz. A gente espera, o tempo todo a gente fica esperando até que aconteça uma operação dessa aqui. Porque quando acontece é maravilhoso. Quando acontece é maravilhoso. A gente não precisa ficar rodando o dia inteiro, girando o dia inteiro, operando. Olha aqui, como que opera numa ocasião dessa aqui? A média, hora fica vermelha, hora fica verde, hora fica vermelha, hora fica verde. Preço completamente consolidado, sem rumo, sem direção. A gente espera o quê? A gente entra nessa perna aqui? Não precisa entrar nessa perna aqui. Depois que ele confirmou a perna, aí a gente pensa numa nova operação, tá? Confirmou a perna? Beleza, vamos entrar. Agora a gente entra. Agora a gente vai buscar o quê? Agora a gente vai buscar uma entrada de livro, assim, para a gente não passar calor e ficar esperando o preço aonde? Ficar esperando o preço chegar no nosso alvo, tá? Na próxima aula a gente vai aprender sobre gestão de stop também. Por enquanto a gente está olhando só
rompimento. Então, acho que esse rompimento aqui deu para pegar belezinha, como que ele é feito. Lindo rompimento, por sinal. Deixa eu apagar. O que eu fiz? Eu nem vi o que eu fiz. Deixa eu apagar aqui para a gente procurar agora um próximo rompimento para a gente ver. Vamos estudar mais um rompimento aqui. Vamos caçar mais um rompimento. Lembra, ó, aqui a gente, eu apaguei tudo, mas dá para mim falar, dá para você entender ainda. Aqui eu coloquei o alvo em Fibonacci. Do último exemplo que a gente fez naquela perna de alta, eu não coloquei em Fibonacci porque tinha o quê? Tinha a média de 200. A média de 200 é muito forte. Mas quando a gente tem um caminho livre, assim, não tem nada pela frente, então a gente usa Fibonacci mesmo, tá? Vamos fazer o quê? Vamos procurar mais uma operação aqui. Olha aqui essa operação aqui, maravilhosa. Operação maravilhosa essa aqui. Vamos fazer aqui a operação de rompimento dessa área aqui.